Olá, queridos amigas e amigos que estão juntos a nós neste momento para estudarmos e analisarmos o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, O Meu Reino Não É Deste Mundo. Antes então de nós começarmos o nosso estudo, vamos aproveitar esse momento para fazermos uma prece juntos. Vamos fechar os nossos olhos, deixar que este momento possa se revestir para nós. Num momento de estudo daquilo que Jesus nos ensinou. Um momento para aperfeiçoarmos o entendimento da nossa alma acerca das bem-aventuranças do Cristo, da mensagem de amor libertador para toda a humanidade. E que possamos, Senhor, no final desta jornada, no curso de nossas vidas, entesourarmos em nossa alma aqueles valores que ferrugem alguma podem destruir, que nenhuma traça pode corroer. Ajuda-nos então, Senhor, para percorrermos este caminho de alegria e de bênçãos que nos aguarda. Em Teu nome, então, em nome dos benfeitores que nos assistem, nós iniciamos o nosso trabalho deste momento de estudo dos ensinamentos de Jesus, e que assim possa ser. Então nós vamos hoje estudarmos o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. Nós vamos começar com uma pequena história, uma história curta, que é uma conversa particular entre dois amigos. Dizia um deles ao outro: converta-se, meu amigo, são chegados os tempos, é sua última chance. O mundo vai acabar? Perguntou o outro. Em fogo, como está no Apocalipse. Morreremos todos? Aí o que o primeiro responde: haverá o juízo. Os eleitos habitarão o paraíso em corpos celestes, imortais. Se nos convertemos, então seremos salvos? Sem dúvida. Quando o segundo deles pergunta: mas e o amor? Que tem a ver com a salvação? Jesus não ensinou que ele resume todas as leis e os profetas? Ah, diz o primeiro, que falava que era necessário se converter, mas haverá muito amor no paraíso. Ao que o segundo lhe pergunta: mas a gente amará por viver no paraíso ou viverá no paraíso por amar? Sei lá, disse o primeiro, isso a Deus pertence. Penso, diz o segundo, que deveríamos cogitar do assunto. Parece-me que o amor é o nosso passaporte para o paraíso. Mas então, diz o primeiro, como você define o amor? Segundo Jesus, amar é fazer ao semelhante todo o bem que gostaríamos de receber dele. Concebendo assim fica complicado, diz o primeiro. Há milênios o homem é orientado pelo egoísmo. Então, meu amigo, você há de concordar comigo que muita água rolará no rio do tempo, até que nos habilitemos aos páramos celestes. Mas e o fim do mundo? Ainda perguntou o primeiro. E o segundo responde: ocorrerá um dia sem dúvida, quando se apagar o sol, mas isso levará alguns bilhões de anos. Até lá, teremos aprendido a amar em tempo integral como cumprimento da lei divina. Iremos então finalmente ao paraíso? Não importa, diz o segundo, onde será a nossa morada. Onde estivermos, será o paraíso.
Então, a partir desta leitura, nós vamos agora nos focar nesse capítulo especial do Evangelho, capítulo 2, o meu reino não é deste mundo. Na época de Jesus, os judeus aguardavam um Messias que fosse parecido com o rei Davi. O rei Davi houvera reinado no Reino Unido de Israel há 1000 anos aproximadamente antes de Jesus. Naquela época, este rei Davi, ele foi identificado pelo profeta Samuel. Naquela ocasião, era rei deste Reino Unido de Israel, o rei Saul. O rei Saul havia sido escolhido pelas 12 tribos de Israel. Só que o rei Davi foi ungido pelo Senhor, porque foi o profeta Samuel que identificou em Davi como aquele que deveria ser o sucessor do rei Saul. Davi era um rapaz magro, de baixa compleição física, ruivo, e que diz que tocava muito bem uma harpa. Inclusive, em alguns momentos, há relatos de que ele teria acalmado a alma do rei Saul nos momentos de turbulência do seu reino. Com a habilidade que ele tinha de tocar a harpa, ele acalmava a alma do rei Saul. Quando o rei Saul, então, veio a morrer em uma batalha, assume Davi como rei, este rei de Israel unido, das 12 tribos de Israel. Havia naquela época muitas das nações próximas que tentavam dominar aquela região da Palestina, a terra prometida para os hebreus. E Davi foi um general, foi um rei implacável, inteligente, que conseguiu manter o seu reino, ampliar, porque ele inclusive retomou a cidade de Jerusalém, que estava na mão de outras nações. Então o rei Davi foi um rei temido naquela época. Ele guerreou inclusive contra os filisteus, na famosa história épica da luta entre Davi e Golias. Estão lembrados? Diz que Golias era o grande guerreiro filisteu. E quando iriam guerrear os hebreus com os filisteus apresentaram uma proposta nesta batalha, de fazer com que 2 soldados, um de cada exército, brigassem entre si. Aquele que fosse o vencedor evitaria enorme quantidade, um grande número de mortos, porque eles fariam o seguinte: aquele que vencesse daria à sua tribo hegemonia sobre a outra, um grupo sobre o outro. Se o filisteu Golias vencesse, os soldados, então, hebreus, seriam escravos dos filisteus. Se o soldado hebreu vencesse, ao contrário, eles é que teriam ganho a batalha e os filisteus teriam que abandonar o campo e alguns deles serem escravos. Então, quem foi mandado pelo exército hebreu? Foi mandado Davi, que era um rapaz pequeno, magro, ao encontro do gigante Golias, que media 1,92 m de altura. Desculpa, 2,92 m de altura. Quase 3 metros de altura. E ele usava uma malha de metal, que só esta malha de metal que ele usava no corpo, ela pesava aproximadamente 60 quilos, um pouco menos do peso do próprio Davi. E sabemos dessa história é que Davi, com a sua funda e uma pedra, acertou a fronte desse gigante Golias e tombou esse gigante. Então esta é a vitória de Davi sobre os filisteus. Mas Davi também foi o senhor de muitas batalhas. Contra os amonitas, contra os moabitas. Então toda aquela região da Palestina, ela manteve a sua unidade,
pela força do exército de Davi, pela inteligência de Davi. E havia na profecia dos hebreus que um descendente da tribo de Davi seria o Messias. Então, o que eles esperavam ao longo daqueles 1500 anos, os 1000 anos desde o reinado de Davi, mas mais 500 anos atrás, quando existira Moisés, que 1500 anos de história. Chegaria um determinado momento que esse Messias viria. E eles acreditavam no Messias guerreiro, feito à semelhança de Davi, que fosse temido como Davi, da tribo de Jessé, que fosse esse homem hábil, esse homem escolhido por Deus, este guerreiro que fizesse com que as outras nações temessem o povo e que através da devoção deles, da fé desse povo, eles conquistariam novamente um grande reino terrestre. A ideia era esta. E quando Jesus chega, os judeus fazem parte de um pedaço de terra na Palestina que era dominado pelos romanos. A ideia que os judeus tinham naquela época era que esse Messias retomasse todo o poder e que eles estivessem no lugar dos romanos, como alguém que dominasse uma grande extensão de terra e que sujeitasse também os outros povos pelo seu poder, pela sua glória. Esperavam um Messias guerreiro, como fora Davi, na história que contavam de geração em geração entre os hebreus. Entretanto, Jesus vem trazer a mensagem de amor, a mensagem de igualdade entre os povos, a mensagem de que todos nós temos o mesmo Deus. O Deus é o mesmo para todos os povos. E isso entrava em conflito com aquela ideia que eles tinham, porque não tem como um povo ser dominador e pensar que todos somos iguais. Como é que fica essa ideia de igualdade entre um senhor e um escravo? Então havia dificuldade deles entenderem a proposta de Jesus, essa proposta de amor, em que está embutida a ideia da igualdade. E também a classe sacerdotal começou naquela época a criar uma intriga entre o poder que representava Roma e Jesus, fazendo esta rede de intrigas com Pôncio Pilatos, que era o prefeito da Judéia, dizendo que Jesus se apresentava como o rei dos judeus. E desta forma ele, em um determinado momento, iria tomar o poder do rei do reinado de Roma. Então, criando esta rede de intrigas, a tal ponto, então, que Jesus, quando é preso, e depois dele passar por aquele processo de julgamento no Sinédrio, ele é levado à frente de Pôncio Pilatos, para que defina qual a posição de Roma. Foi então que Pôncio Pilatos pergunta a Jesus: tu és o rei dos judeus? E aí a célebre frase de Jesus, que o meu reino não é deste mundo. Porque o reino que Jesus anuncia não é deste mundo. Tanto que está no Evangelho de Lucas, está aqui no capítulo, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não é um reino externo. Então, não há este reino que passava ao entendimento das pessoas daquela época em colocar como soberano nesse reino o dinheiro, a fama, o poder, a glória, a vaidade, o orgulho. Era disso que Jesus falava: o meu reino não é deste mundo. Porque nós colocamos muitas vezes como soberano deste rei
esses objetivos. O objetivo do dinheiro, o objetivo da fama, do poder, da vaidade, do orgulho, enquanto que Jesus prioriza a humildade, a abnegação ativa, a resignação ativa. A proposta de Jesus, então, a trazer que o reino dele não era deste mundo, era revolucionária naquela época e ainda hoje. Dizer que o reino não é deste mundo, então não é aguardar a glória para esse mundo. A soberania de um determinado país sobre outro, de uma pessoa sobre outra, mas sim a construção ao longo de nossa existência de um reinado interno, dentro desses valores que Jesus anuncia. Um guru foi questionado pelos seus discípulos com relação ao caminho que levava ao paraíso. Estavam eles atentos à palavra do mestre para que este pudesse orientá-los qual o caminho da felicidade. E esse guru diz a eles assim: eu temo lhe dizer que mesmo se soubesse o caminho para a felicidade, eu não levaria vocês. E os discípulos ficaram apreensivos, mas como que não vai nos levar para o caminho da felicidade? Ele disse: não, porque se eu soubesse o caminho e levasse vocês até lá, vocês iriam, junto com vocês iriam o medo de vocês, a prepotência de vocês, a ganância de vocês, a vaidade de vocês, o orgulho de vocês, que ao chegarem nesse paraíso, vocês transformariam aquele lugar num grande inferno. Então vejam, como disse Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 17, 21, o reino de Deus está dentro de vós. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, nós temos uma carta que é escrita por uma rainha da França. E ela se diz bastante surpresa quando ela acorda no mundo espiritual, achando que a morte iria terminar por completa a vida, quando ela se surpreende no mundo espiritual. E ela está aflita, porque todos os valores que ela conquistou, que ela preservou ao longo da existência dela, não eram valores que estavam valendo lá. E ela diz o seguinte: eu até cheguei a me surpreender, porque via pessoas que não julgava nem um pouco nobre, por não ter sangue descendente de alguém que tivesse trono na sua vida, que tivesse poder durante a sua existência. Então, pessoas sem nenhum valor para ela, eram pessoas que estavam muito bem no mundo espiritual. E ela se encontrava numa região de sofrimento, porque aquele poder, aquela glória, tudo que ela conquistou naquela vida, de nada estava valendo no mundo espiritual. E ela diz o seguinte nessa sua manifestação: para se conseguir um bom lugar neste reino no mundo espiritual, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Então, estes são os valores deste reinado que Jesus nos anuncia. Meu reino não é deste mundo. É o reino do interior, da nossa alma, desses valores que traça alguma pode corroer. Como o bem, o amor que a gente distribui, fazendo aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que fizesse. E muitas vezes os nossos pedidos a Deus são pedidos ainda para que a gente possa enriquecer este reino que não é do mundo de Jesus. Às vezes a gente pede, muitas vezes, facilidades para a nossa vida, quando na realidade são as dificuldades que fazem nos abrir os olhos para o reino verdadeiro de Deus. O reino da humildade, o reino do amor. Então, os nossos pedidos, às vezes, são pedidos para que a gente possa ter mais alguma coisa, ser mais em relação aos outros. E muitas vezes a resposta deste pai é um não. E esta resposta, que se constitui em uma negativa, é para nós o caminho para este reino.
para edificar o reino de Deus em nossos corações, através da humildade, da abnegação. Para nós encerrarmos, eu quero ler aqui uma poesia de Maria Dolores, da obra Antologia da Espiritualidade, em que ela agradece a Deus a resposta que ele dá às suas preces, porque nem sempre o pedido que fazemos é aquele que melhor se adapta à nossa proposta de edificar um reino de Deus em nós. Então ela diz o seguinte, para nós encerrarmos: agradeço, Senhor, quando dizes não àquelas súplicas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentações, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que, se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escute as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir meu dever. Agradeço, meu Senhor, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Então, desta forma, nós encerramos então aqui a nossa reflexão em torno desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo. Que possamos então refletir, fazer os nossos pedidos a Deus, para que fortaleça-nos no caminho de criar estas virtudes que nos fazem digno deste grande reino. Os valores do amor, da fraternidade, do perdão e do bem. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.